Oi, terceiro ano! Hoje, dia 19 de agosto, nós temos aula de Geografia e aula de Português. A nossa aula de Geografia é na apostila e a de Português no livro de atividades. Nós vamos começar com Geografia, tá bem? Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os textos que nós temos para ler. Hoje nós temos os textos da página 5 da apostila, volume 3 de vocês, até a página 8. E na página 9 nós temos alguns exercícios para fazer. A gente vai conversar hoje sobre os recursos naturais. A gente já aprendeu, né, que recursos naturais são todos aqueles recursos que a gente retira da natureza. São os recursos que o homem pode explorar, né, e para o seu benefício. E alguns desses recursos que a gente pode estar citando: energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. Hoje, o que a gente vai aprender de diferente, que a gente ainda não havia aprendido, é que existem os recursos naturais renováveis e os não renováveis, tá bem? Recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser renovados, recriados, né? Seja pela ação do homem ou da própria natureza. E os não renováveis, que não existe a possibilidade dele voltar a existir. Aqui na página 5, nós temos 4 imagens, né? Então, são 4 imagens de recursos naturais. A primeira é a preparação do solo para o plantio. A segunda está colocando, né, o uso da água na irrigação. Aqui é a extração de minério de ferro, nessa aqui, ó. E a última imagem é a construção de uma estrada lá no estado de São Paulo, e sendo utilizado ali cimento e vigas de ferro. Aqui na página 6, então, a gente já traz o primeiro conceito de recurso renovável, né? Vamos descobrir o que é então. Os recursos que se refazem de maneira natural ou pela ação das atividades humanas são chamados de renováveis. Aqui tem alguns exemplos: energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo. A gente tem uma imagem aqui na página 6, né? Essa aqui de cima, onde tem também o desenho de um trator, de um agricultor, né? E ela vem retratando o plantio de árvores. O plantio de árvores é um exemplo dessa renovação do recurso natural vegetal, né? O homem se utilizou das árvores e, após ter utilizado, ele replantou novas árvores, tornando o recurso renovável. Agora, aqui embaixo, a gente vai ler o conceito de recurso natural não renovável. Alguns recursos naturais, como o minério, o petróleo, o carvão mineral, levam milhões de anos para serem renovados por processo natural. Eles não poderiam ser reproduzidos pela ação humana, por isso que eles são chamados de não renováveis. Então, assim, ele até se renova, mas ele leva milhões de anos para que isso aconteça. E o ser humano não consegue, pela sua ação, renovar. Só a natureza, através de um processo muito lento, que consegue renovar esses recursos, como o petróleo. Por isso que ele é chamado de não renovável. A gente também tem uma foto aqui, né, da extração de petróleo. É uma plataforma de petróleo em alto mar, aqui, ó, lá no estado do Rio de Janeiro. Na página 7, a gente vai encontrar outros exemplos de recursos naturais que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia.
Em virtude do Brasil ser um país tão grande, tão diverso, cada espacinho do nosso país tem certos tipos de recursos naturais, né, que são explorados. A gente tem os recursos hídricos. Hídricos significa que vem da água, né? Então, quando a gente fala em recursos hídricos, são recursos ligados à água, os vegetais e os minerais. O primeiro textinho que traz aqui é sobre as águas. As águas de superfície, que são os rios e lagos, e as subterrâneas, formam os recursos hídricos, que são utilizados principalmente nas residências, né, nas nossas casas e nas indústrias, para irrigação e para hidroeletricidade. A gente tem uma imagem aqui, né, trazendo um exemplo de um dos locais dentro da nossa casa em que a gente mais utiliza o recurso hídrico, que é o banheiro. O banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo de água nas residências, né? Porque é no banheiro que a gente faz todo o nosso processo de higiene. Então, a gente utiliza muita água nesse espaço. No Brasil, a coleta de recursos naturais de origem vegetal, como madeira, folhas e frutos, é mais intensa na região norte do país. Além da extração da madeira, essa porção do território, né, território norte, é responsável pela produção de diversos recursos naturais, como, por exemplo, castanha do Pará, látex, babaçu, outras sementes e frutas. Esses recursos naturais são utilizados principalmente na indústria de alimentos, né, para consumo, e também na indústria farmacêutica, para a produção de medicamentos. O nosso país ele é muito rico em recursos naturais. O carvão mineral e o petróleo, eles são combustíveis fósseis, e eles são chamados de minerais energéticos, tá bem? A gente tem imagens, então, né, aqui. Primeiro do banheiro, aqui castanha do Pará e por último aqui o carvão mineral. O carvão mineral, ele foi formado, né, há aproximadamente 340 milhões de anos. Então é muito tempo, né? Muito tempo. A gente que se utiliza do carvão mineral existente na Terra hoje não é capaz de recolocar esse carvão mineral, né? Ele surge em um processo muito longo realizado pela natureza. Aqui na página 8, a gente tem um texto chamado Você Sabia? Esse texto ele vai estar trazendo para nós algumas informações bem importantes sobre o petróleo. Né? O petróleo é um dos recursos naturais mais utilizados, né? E ele é muito concorrido. Quando se encontra um local onde se tem petróleo, né? Esse local fica já muito visto para que seja explorado, para que seja retirado aquele petróleo dali, porque atualmente, né? O petróleo é usado para muitas coisas, principalmente como forma de combustível, mas a gente vai ver ao longo desse texto que não é só para combustível que o petróleo é usado. O petróleo é um recurso natural não renovável e ele é muito utilizado em nossa sociedade. Dele são extraídos inúmeros produtos, como por exemplo a gasolina, a querosene, o óleo diesel, o gás liquefeito. O gás liquefeito, popularmente, é o gás de cozinha, o gás que a gente usa para cozinhar nosso alimento. Do petróleo também são extraídos outros derivados, que dão origem a diversos objetos, como objetos de plástico, fios de nylon, até mesmo asfalto, né? O asfalto que a gente vê na pavimentação da rua, existe a composição, né, do petróleo ali. Borrachas sintéticas, tintas, cosméticos e fertilizantes. Então percebam, né, a variedade do uso do petróleo nas nossas vidas, no nosso dia a dia.
O petróleo, ele é o resultado da decomposição de material orgânico. Material orgânico, né, são restos de animais e de vegetais. E esse material orgânico, ele foi soterrado há milhões de anos atrás. Ele ficou lá soterrado e com o passar do tempo, esse composto orgânico, esses restos animais e vegetais, ele vai sofrendo algumas ações de bactérias e de micro-organismos. Também ajuda, né, para a formação do petróleo altas pressões e altas temperaturas. Com tudo isso, se cria aquele líquido negro e bem viscoso, que a gente conhece como petróleo. As reservas de petróleo, elas não ficam assim visíveis, né? A gente não consegue identificar, não fica em cima do solo. Elas ficam em grandes profundidades, bem lá no fundo da terra. E são necessárias, né, portanto, muitos estudos, tecnologias para conseguir encontrar e extrair o petróleo, né? E atualmente também surgiu a preocupação de, ao fazer essa extração, não poluir o meio ambiente ao redor. Nós temos uma figura aqui, né, que retrata a exploração do petróleo. O petróleo, ó, aqui tá o mar, né? O petróleo vai estar aqui embaixo, então tem tudo isso de água, depois os solos, ó, várias camadas de solo, para então encontrar o petróleo ali, ó, pretinho, lá no fundo. Na página 9, aqui, nós temos um mapa, né? Nós temos que analisar esse mapa de acordo com as questões que surgiram ali pra gente, né? Ele é um mapa dos principais recursos minerais que existem no Brasil, dividido pelos estados. Agora eu vou virar o meu celular para a apostila para a gente conseguir analisar melhor o mapa e responder as questões, tá bem? Eu centralizei mais a imagem do celular bem no mapa, tá? Com a ajuda do professor, analise o mapa a seguir. Depois, responda às questões. Então, nós temos o mapa aqui, né? Tem o título, Brasil, principais recursos minerais. Quando a gente lê o título do mapa, a gente descobre sobre o que esse mapa vai tratar. Então, esse mapa aqui em específico, ele vai estar nos mostrando os principais recursos minerais. Daí a gente tem as imagens, estão vendo? Tem várias imagenzinhas distribuídas pelo mapa. Essas imagens são legendas que vão representar que tipo de recurso natural, mineral, né, existe em cada estado do nosso país. E aqui do ladinho, ó, tá escrito o que cada figura representa. Aqui nós temos a localização do Brasil no mundo, aqui nós temos uma rosa dos ventos. Tá? Então, por exemplo, carvão mineral vai ser o carrinho roxo, né? Tem aqui, aqui. Alumínio. O alumínio vai ser o carrinho marrom, o carrinho cinza, né? Temos aqui. Ferro, o carrinho roxo com laranja. Desculpa, o carrinho vermelho. Carrinho vermelho de ferro, né? Com laranja. O carrinho do estanho, o carrinho roxo com o produto lilás em cima. Tá? Então, essa é a forma de análise do mapa. A gente vê ali na legenda o que cada imagem que está representada no mapa significa. Agora, vamos ver as questões. Letra A. Que informações o mapa apresenta? Bom, esse mapa apresenta pra gente os recursos naturais que existem no Brasil, né? Os principais recursos minerais. Letra B. Que recursos minerais são encontrados na unidade federativa em que você vive? Bom, nós vivemos no Rio Grande do Sul, daí a gente tem que ir lá olhar o Rio Grande do Sul e ver que recurso mineral que tem. No Rio Grande do Sul nós temos apenas uma imagem, né? Aqui, ó, um círculo cinza. Olhando aqui, analisando, descobrimos que é o calcário.
Então, anotamos aqui, calcário. Letra C. Observe no mapa a Rosa dos Ventos. Em que posição do Brasil a maior concentração de recursos minerais energéticos? Nós temos... Deixa eu clarear um pouquinho aqui. Tá. Nós temos a Rosa dos Ventos, né? E nós vamos pegar essa Rosa dos Ventos e comparar ela aqui no mapa, né? Região norte, região sul, daqui leste, aqui oeste, tá bem? Em que porção desse mapa do Brasil aparece uma maior concentração de recursos minerais energéticos? Lembrem, né? Recursos minerais energéticos, um exemplo dele, petróleo, o gás. Então, vamos analisar. Aqui, ó, tá vendo? Tem petróleo, aqui. O gás também vem acompanhando, né? O petróleo. Toda essa região aqui, ó. Analisando pela Rosa dos Ventos. Sul, o norte, sul, leste, oeste. Então, toda a porção leste do mapa do Brasil. E também a gente pode colocar na nossa resposta que é a região litorânea, né? A região onde tem as praias. Então, letra C é na porção leste ao longo do litoral. Letra D. Qual a importância do petróleo para a nossa sociedade? Bom, a questão D é uma questão para a gente pensar um pouquinho, né, em como que a gente utiliza o petróleo dentro da nossa sociedade, dentro das nossas vidas. O petróleo é uma matéria-prima muito utilizada, como a gente viu no texto anterior, né? Ele é utilizado para a produção de combustível, como a gasolina, a produção também de gás de cozinha, para plásticos, tintas, enfim, para uma infinidade de coisas. Então, a letra D, a resposta de vocês vai ser nesse sentido, né? De que o petróleo é a matéria-prima responsável pela produção de combustíveis, de gás e de plásticos, tintas, de coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por isso que ele é tão importante. Em português, hoje, nós vamos trabalhar no livro de atividades. Nós estamos vendo as fábulas, né? E hoje nós vamos conhecer ou reler, para quem já conhece, a fábula da Raposa e as Uvas. Para isso, a gente vai lá no material de apoio, vai destacar os parágrafos dessa fábula e vai colar nesse espaço aqui, de acordo com a sequência da história. Então, vocês vão ter que analisar, né, os parágrafos e colocar na ordem correta, início da história, meio da história e final da história. Número 2. Sobre a narrativa, responda às questões propostas. Letra A. Onde a história se passa? Bom, depois que a historinha estiver montada aqui, vocês já vão ter lido, já vão ter descoberto, né? Aqui, então, é só para conferir se a resposta fecha. Essa história se passa em uma fazenda, em uma plantação de uvas. Aqui na página 6, seguem alguns exercícios de interpretação da fábula, né? De interpretação de texto. Letra B. Quem é o personagem principal da fábula? Bom, depois da leitura, vocês vão descobrir o personagem principal, que é a raposa. Letra C. Qual era o desejo desse personagem? A raposa queria muito apanhar as uvas. Número 3. Releia um trecho da fábula. Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Letra A. A raposa insistiu em pegar as uvas ou desistiu facilmente? Transcreva um trecho da fábula que comprove sua resposta. Bom,
a gente volta lá, né, na fábula que vocês pegaram do material de apoio e já montaram ali na página anterior e vai encontrar um trecho que está provando a resposta que a gente deu. Que no caso, ela insistiu, né? Ela insistiu em pegar as uvas. Então, a nossa resposta, a raposa insistiu. A gente consegue provar a nossa resposta por essa frase aqui, ó. Depois de muito tentar, foi-se embora. Então, ela tentou muito, muito, muito. Ela não desistiu facilmente, ela insistiu. Letra B. Em sua opinião, o que faz a raposa mudar de ideia? O que fez a raposa mudar de ideia? Bom, aqui, né, é uma resposta pessoal. Fala assim, em sua opinião. Então, vocês vão tirar a conclusão de vocês após a leitura dessa fábula. Uma sugestão que a apostila traz, né, é justamente que ela percebeu que ela não ia conseguir alcançar as uvas, por isso ela mudou de ideia. Exercício 4. Escreva, com suas palavras, a moral dessa fábula. Aqui a mesma coisa, né? Depois da leitura da fábula, vocês vão ter uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a moral que entendeu ao terminar de ler essa fábula. Algumas sugestões, né, que podem surgir na nossa cabeça. Por exemplo, a gente não deve falar mal daquilo que a gente não conseguiu conquistar, né? Ou quem fala mal de alguma coisa, no fundo, é porque quer ter aquela coisa, né? Então, são possíveis morais que a fábula traz pra gente. Exercício 5. Assinale a alternativa que apresenta o significado dessa moral. Então, temos duas alternativas aqui. A gente tem que escolher a que mais fecha com a fábula que a gente montou ali na página 5, né? Vamos ver. Primeira alternativa. Não devemos criticar aquilo que não conseguimos conquistar. Alternativa 2. Devemos ser persistentes e não desistir facilmente. Bom, aqui a gente tem que escolher a alternativa que apresenta o significado da moral da história, né? E a gente viu ali no exercício 4 que a moral da história é justamente que a gente não tem que ficar falando mal do que a gente não conseguiu conquistar. A frase que mais fecha, então, é a primeira alternativa. Não devemos criticar aquilo que não conseguimos conquistar. Alternativa 1. Número 6. Releia o seguinte trecho. Deu muitos saltos. Tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Você sabe o que é uma parreira? Pesquise e anote o que descobriu. Aqui na região sul, né, principalmente na serra, nós temos bastante parreiras, principalmente de uva, né, como é o caso do que aparece na fábula da raposa. A parreira, ela é uma planta do tipo trepadeira. Um exemplo de parreira é justamente a videira, que é o nome da planta que dá as uvas. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, me chamem, viu? Um beijão e até amanhã!